Fala pessoal, beleza? Bom, meu nome é André Pita, estamos começando mais um podcast Cater Infra, o seu podcast de infraestrutura. Podcast Cater Infra é um projeto bacana que a gente começou aqui na Cater para difundir, disseminar informação sobre infraestrutura de transporte. Então toda semana traremos assuntos novos e gente muito bacana aqui. E hoje a gente vai falar um pouco de dispositivos de segurança viária. Tá? Para falar do assunto, estamos aqui com o João Carlos, sócio-diretor aqui da Cater, Lucas Leandro Lima, à frente aqui da parte de segurança aqui na Cater, e o William Amorós, da Lise. Bem-vindo, William, muito obrigado por ter aceito o convite aí. Não, eu que agradeço. É sempre muito bom receber convite assim para falar um pouquinho, disseminar um pouco sobre o assunto segurança viária. Agradeço muito o convite. E espero que possa informar bastante o pessoal aí, trazer mais informações sobre dispositivos de segurança viária. Não, fechado. Até agradeço aí, porque a gente tentou combinar 2 vezes e não deu certo, né? Exatamente. Mas explica um pouco pra gente, para o pessoal entender, né? Eu sei que a gente conversou em outras oportunidades, mas o que é a Lise? O que a Lise faz? Qual que é o foco dela, enfim? A Lise é uma empresa aí que esse ano está completando 29 anos, né? Ela iniciou o trabalho com galvanização a fogo, que é aquele processo que você passa os aços para evitar a corrosão, né? No tempo. Entendi. E em 2010 a gente desenvolveu um braço dentro da Lise Soluções Metalurgia, um braço de segurança viária, que aí a gente começou a trabalhar aí com dispositivos, a princípio com a defensa semimaleável, né, que é a defensa mais comercializada no Brasil, que segue a norma 6971, e depois vieram evoluções e aí a gente chegou nos dispositivos de contenção certificados, terminais e tudo mais. Então, é uma empresa aí bem sólida, é uma das principais empresas no Brasil de dispositivos. E é isso, a história da Lise, basicamente, resumindo, é isso aí. Quer dizer, fazia coisas galvanizadas, né, para evitar a corrosão, mas aí diversos, né? Diversos. Fazia para, na verdade, terceirizado. Tá. A parte de segurança começou em 2010. Alguma coisa a gente ainda galvaniza dentro da Lise, da empresa, os nossos dispositivos. Mas a gente atende muito terceirizado ainda. Então, às vezes, a gente manda os nossos dispositivos galvanizar fora porque a demanda está alta na galvanização e não comporta. Legal. E que em termos de dispositivo, né? Você falou da defensa semimaleável, na verdade, hoje, na verdade, é uma defensa certificada, né? Não é mais semimaleável. Ou ainda vocês vendem muito Não, a gente ainda vende porque a semimaleável, o que acontece? A semimaleável é um dispositivo que era padrão. Ele é um não proprietário, né? Ele segue a norma 6971. E ele começou, assim, todo mundo pode fabricar ele e era um dispositivo que era o mais utilizado. E ele não é certificado, ele é um dispositivo que você não tem um ensaio uma certificação. E aí depois é que a gente começou com os dispositivos certificados. Hoje, pela norma, né, nós usamos as defensas semimaleáveis no projeto como manutenção. Isso, então, tudo exato, que tem ali existente de uma rodovia que já tem uma defensa metálica há muito tempo e sofreu um acidente, teve uma colisão ali naquela defensa, então hoje a gente ainda solicita a compra de uma defensa semimaleável para vocês, por exemplo, em termos de manutenção, né? Hoje, as ensaiadas que vocês também vendem, a gente compra pro que for novo, né? Porque a gente vai fazendo do zero, então a gente pede a ensaiada. Atropelando um pouco aí o script. Não, vai embora. Não, só pra... Acho que a primeira coisa que é importante pra quem tá vendo aí em casa é que eu sou meio... Eu fico pensando com a cabeça do internauta, né? Mas assim, Lise, pro pessoal entender, escreve L-I-S-Y. Exato. Senão o pessoal começar a procurar aí na internet e não vai achar isso, não é L-I-S-E ou L-I-S-I. O Easy, não é isso, é Lise. L-I-S-Y. Exatamente. Aí depois acho que põe nos créditos aí. Nos sim, comentários aí. O arroba do segue lá. E só para explicar também, explica pro pessoal, assim, porque a gente tá falando de dispositivo, a gente eu nem falei dos outros, né, que você vai falar, mas assim, a gente falou da defensa, né? O que é defensa, né, na verdade? O pessoal entender, o leigo, digamos assim.
A defensa metálica, isso é bacana, porque até no meu convívio, né, pessoal de amigos, o que você faz? Eu trabalho com defensa, mas o que é defensa? Ninguém nunca sabe, O pessoal fala guarda-reio. Tem que falar, não, guarda-reio. Fala guarda-reio aí, tá. Aí, se não, você fala, não, aquela barreirinha que tem de metal na rodovia. Mas defensa metálica é justamente isso, são os guarda-reios utilizados nas rodovias para proteção dos usuários, e que o objetivo dele é absorver energia, conter o veículo e redirecionar ele para dentro da rodovia, não deixando ele atingir o obstáculo que ele está protegendo. No caso, uma placa, um talude de corte. Então, guarda-reio, basicamente, defensa metálica, a sua função é essa, manter o usuário dentro da rodovia para proteção, né? Entendi. E que outros dispositivos vocês estão... Assim, novidade, eu sei que vocês têm bastante, né? Na verdade, então... tem um leque de coisas, não sei nem se você vai conseguir explicar tudo, né? Porque, bem, mas se você puder dar uma pincelada em cada um, o que vocês têm? André, tem defensa, a gente trabalha com isso serve para aquilo, sei lá. A gente... Bom, basicamente, o principal carro-chefe é defensa metálica, né? É até interessante, porque assim... Quando eu iniciei, faz 7 anos atrás, eu comecei a trabalhar com defensa metálica, eu não sabia da existência de todo um projeto que tem para desenvolvimento das defensas metálicas e dispositivos, né? Uma coisa muito grande, muito ampla. E basicamente são as defensas metálicas, que tem essa função, né, de conter os veículos. Terminais absorvedores de energia, que são também são dispositivos que ele tem a função de proteger as extremidades da defensa metálica. A defensa metálica, ela nunca pode, por norma, o correto seria ela sempre ser abaixo de 60 km por hora abatida, que é enterrada, né? A sua ponta é enterrada. E acima dessa velocidade você coloca um dispositivo, terminal absorvedor de energia, que é justamente para proteger não deixar aquela ponta exposta, evitar que ela penetre o veículo aí num caso de um impacto, né? O início da defensa é uma coisa que, se não tem um terminal ali na frente, é muito perigoso, né? Muito a gente já viu acidentes assim que é feio de ver, dói no coração, ver às vezes a defensa entrando dentro do veículo e tem alguns ter vídeos um terminal é importante, né? Tem alguns vídeos que você procura aí na internet que você vê a defensa. Tem até um vídeo que o Flávio sempre coloca nas apresentações dele, que é uma defensa penetrando bem, e é numa área de cidade, sim, né, uma avenida, e a defensa entra para dentro do carro e sai uma criança e um idoso de dentro do carro. Nossa. E hoje a gente vê absurdo. Muito isso na rua, defensa metálica sem terminal, com um terminal aéreo, né, que é praticamente a lâmina exposta. Mas em termos de projeto lá, você sempre tem essa discussão de 60, a critério do projetista ou não, mas assim... Hoje, mas é pro terminal batido, né? Mas mesmo o terminal batido, no fundo, só a gente vai se aprofundar um pouco aqui, ele é perigoso, né? Porque mesmo a baixa velocidade, ele é uma rampa. Uma rampa. Quando você está em baixa velocidade, a tendência é, no máximo, você subir e virar, né? dar uma tombadinha, ou ficar até, às vezes, como eu já vi carro também. Em cima eu já vi também, guarda-reio. É engraçado. Então, quando a velocidade é baixa, então por isso que a gente fala 60 para cima, porque aí já começa a ficar perigoso. Aí o carro pode decolar, tem um vídeo, gente. Não sei se você lembra, tá na rede aí. Tem na nossa rede. O cara ele vem com tudo assim, passa inclusive pelo o Flávio terminal que batido. deve ter deixado. Aí o carro sai voando assim, bate na parede de um túnel. Assim, eu vi isso daí. Nossa, cara. Era uma rotatória, né? Não, acho que era um túnel. Tipo, acho que é a saída de um túnel, não é? E ele bate, acho que até na câmera que tá gravando. É muito... Esse eu não vi, esse aí depois a gente manda. E fora os terminais também, que tem essa função de proteção de extremidades, aí temos atenuadores de impacto, que são dispositivos mais robustos, né? E geralmente são dispositivos, não autoportantes e autoportantes. Geralmente são autoportantes que eles não precisam ter uma defesa, uma barreira atrás dele ligando, né? Ele sozinho, ele comporta o impacto. Como que é, assim? Só explica pra gente como que é o autoportante e não autoportante. O não autoportante ele sempre precisa de um dispositivo atrás dele conectado também. Tá, entendi. E o autoportante, ele sozinho, ele absorve. Ele é ensaiado sem nenhuma defesa, sem nenhuma barreira atrás dele. Ele, por si só, já é o dispositivo inteiro. Agora, exato. um TAI,
por exemplo, ele precisa ter uma defensa, precisa ter uma barreira atrás que faz parte de como ele vai funcionar. Né? Exato. Como o nome já diz, terminal. Ele sempre termina alguma coisa. Ele tem que ser conectado numa barreira, numa defensa. Mas não tem nada a ver com aquele negócio lá do direcionável, não direcionável lá também, não tem? Tem também. Tem essa... Aí é outra história, né? São vários... São dentro conceito, do ensaio, né? tem vários ensaios ser... dentro do ensaio. Mas geralmente ele tem que ser redirecionável, assim. Ele tem que conter e redirecionar o veículo quando impactado na lateral. também, né? Também. Uhum. Eu lembro dessa conversa aí, porque antigamente tinha os TIE que eram não direcionáveis. O TIE porque o cara passava, varava, assim, né? O TIE, para todo mundo saber, é a abreviação de terminal absorvedor de A energia. gente vai falando que a gente... Começa a falar siglas aí. Tem uma diferença, né? Na maioria dos TIEs, TIE para tal e TIE de não abertura, né? Que o TIE normal é aquele que o João, inclusive, estava falando, que acho que até o segundo metro, o segundo poste, na colisão, nos primeiros metros do TIE, se você bate nele, ele vai reduzir um pouco sua velocidade, mas você passa direto. E agora os de não abertura são aqueles que desde o primeiro poste, você bateu ali na frente, ele já te redireciona. É como se fosse uma defensa, né? É como se fosse uma defensa, em qualquer ponto da defensa. O TIE, essa divisão, porque assim, a norma brasileira, 15486, ela absorve tanto a norma europeia quanto a americana. Essa divisão de abertura e não abertura é mais feita pela americana. E aí, realmente, quando você tem um impacto na cabeça, a ideia é ele evitar que o veículo ultrapasse. Uhum. E o de não abertura, quando impactado na cabeça, ali a 15 graus, ele passa, o veículo passa. Mas uma coisa importante que geralmente o pessoal faz é substituir quando o terminal é de não abertura, substitui linha de defensa e põe o terminal. E aí tem as regrinhas, tudo lá, e coloca o terminal embutido dentro do... acho que até saiu agora na nova atualização da 6971, né, de 2023. Então agora a gente, antes, na 6971 que a gente tinha antiga, nós precisávamos que o TIE estivesse fora dessa linha de defensa, né? Quando a gente vai proteger um obstáculo, a gente precisa que a gente faça proteção desse obstáculo com um ângulo de 15 graus a partir de onde está o obstáculo até o início da nossa defensa. E antes a gente precisava que o TIE estivesse fora desses 15 graus. Agora, com essa atualização da 6971, a gente pode deixar esse TIE ainda dentro desse espaço, então economiza um pouco de defensa metálica, né? Na verdade é o contrário. Antigamente você podia deixar dentro da linha de 15 graus, hoje você tem que colocar ele fora ou no ponto de redirecionamento. No ponto de redirecionamento, né? De acordo com geralmente cada fornecedor e tal. O ideal é fora. Porque desculpa interromper, mas eu acho que isso é uma grande vantagem dessa questão do TIE, quando você tem acessos, né, que você tem pouco espaço, aí você tem que proteger, aí você tem que pôr uma defensa, aí tem um acesso a uma propriedade, e aí você já tem, isso é muito comum a gente pegar, aí tem um bueiro, alguma coisa assim na rodovia, e você tem que proteger já aquele obstáculo, e você tem um espaço muito pequeno, assim, de 7 metros, 10 metros. Acessinho, né? E aí você tem que voltar e tem que ser o não direcionável lá, o direcionável. Os acessos são sempre uma dor de cabecinha. Puta, nem me fala, na rodovia. Dá vontade de fechar tudo. Dá vontade de fechar. Dá vontade de brigar. O pessoal quer te matar. O lindeiro fica doido quando vê alguém passando na rodovia. Agora, às vezes que você vai pra campo, vai fechar aqui por acaso? Eu ia perguntar um negócio assim, só voltando um pouquinho. Tem a semi-maleável, né? Isso. E tem a maleável, certo? A maleável é porque ela absorve energia cinética, aquela questão da norma, lá da 15486, acho que é daí que vem o nome, né? Aí, a pergunta que eu ia fazer é o seguinte: a semi-maleável é mais barata do que a maleável? A semi-maleável ela é mais barata. Ela mais, porque assim, basicamente o preço de uma defensa é por peso. Aço. Aço é uma commodity, então Entendi. baseado, você tem um custo ali, de acordo com o peso da defensa, mais cara ela vai ser se for mais alto, né? Entendi. Então a semi-maleável ela acaba sendo mais cara porque ela tem um poste a cada 1 metro, ela tem mais componentes, ela é mais pesada por metro. Entendi. E ela é mais pesada. Então ela acaba sendo mais cara. Inclusive, acho que até a espessura, né, da lâmina, tem alguma diferença de espessura da lâmina? Eu não lembro se a espessura da lâmina tem diferença, mas eu acho que não. Acho que a semi-maleável eu não tenho certeza. Isso aí eu não... Então não é negócio você, de repente, especificar uma semi-maleável no local que você tem uma velocidade baixa, só por uma questão assim...
porque o valor acaba sendo mais caro. Não vale a pena, né? A maleável, tanto é que ela nem é muito utilizada hoje. Isso que eu ia perguntar. Ela nem é... A maleável, dificilmente. Você vê ela instalada quando chega a estar preta, assim, a defensa de tanta sujeira que faz anos. A que maleável tá é aquela que tem uma cinta atrás, né? É uma defensa muito antiga. Muito antiga. E a semi-maleável, ela já foi a mais utilizada e é a que mais o pessoal fabrica. Hoje, as especificações de novos projetos já nem utilizam, porque, como você disse, a norma sofreu uma atualização em 2023, no ano passado, e a semi-maleável ela ficou mais para manutenção do que a existente, porque a gente tem muitos quilômetros de sistema implantado de semi-maleável. Então ela ficou mais para manutenção e novos projetos a gente já começa com as certificadas. Entendi. E hoje tem tantos tipos diferentes de defensa certificada que a gente consegue encaixar para todas as utilidades, né? A gente tem defensa metálica com nível de contenção N1, nível de contenção baixo, que a gente pode usar no urbano, que nem... Você falou, compensa usar no lugar com velocidade baixa, a gente pode usar uma defensa metálica com nível de contenção menor, que às vezes acaba saindo mais barato. Então... porque a defensa, ela vai variar ali, a certificada, ela varia o nível de contenção de N2, aí só H1, H2, H3 até H4. E aí, conforme for crescendo, quer dizer que o ensaio foi feito com um veículo mais pesado e absorve mais energia. Claro. A N2, ela é um nível de contenção, por exemplo, para a cidade. Quando você tem precisa proteger alguma coisa dentro da cidade, uma avenida, alguma coisa, uma N2 encaixaria bem. Agora, nas rodovias, a gente já utiliza... O carro-chefe é H1. H1 é W4, né? Que acho que é quem mais vende. Na verdade, H1, W4, W3, porque assim, o W4 ele foi muito utilizado, porque no começo, quando começaram com as certificadas, fizeram uma substituição. Essa daqui é parecida com a semi-maleável. Então, ficou esse H1, W4 como meio que padrão. Então, meio que a semi-maleável substituiu ali. Então, mas assim, a gente tem H1W3, H1W5... E o H1AW1, que acho que é 0,60 de espaço de trabalho, vocês fabricam, cara? A W1... Porque essa é difícil, né, cara? Por quê? O que acontece? O W é aquela questão da perguntar. deformação. É espaço de trabalho. O pessoal confunde muito o W com o deslocamento lateral também. Só pro pessoal que tá no YouTube aí. Brincadeira. A gente começa a falar. O H1 é o nível de contenção, que ele comentou que seria o tipo de velocidade, o peso do veículo que ela está preparada, que ela foi ensaiada, né? E o W é quanto ela desloca para funcionar adequadamente, né? Para conter esse veículo. Que a gente chama de espaço de trabalho. Que é o espaço de trabalho. Aí o W1 é 60 centímetros, né? 60, W2 80, W3 1 metro e assim. E aí o W4, que é o mais usual, que a gente está falando, que é 1,3, né? Isso, exatamente. Então, assim, o que isso quer dizer? Quando a gente faz o projeto, a gente vê que tem um pórtico, alguma coisa assim, a gente pega, tem, sei lá, 1 metro de distância lá da face da defensa pro poste. Aí a gente fala, então tem que ser a W2 ou W3, sei lá. Pra já não ter problema do cara na hora que bater, chegar e impactar no poste. Exatamente, é muito importante. Esse negócio do espaço de trabalho, ele é muito importante justamente por conta disso. E é outra coisa que você falou também que é importante, o pessoal saber que é da face da lâmina, tá? É sempre da face, não é da trás do poste. É da face da lâmina. Da face, isso faz diferença. Porque o pessoal acha que, por exemplo, uma W3 ela tem que ter 1 metro do poste até o obstáculo. Não, é da face. Conta o tamanho do próprio dispositivo. Exatamente. E é isso que o pessoal confunde muito com o deslocamento lateral, que o deslocamento lateral é um outro resultado do ensaio, que é quanto ela deslocou da face, da face até a face depois do acidente, né? Isso. Então, o pessoal confunde muito que esse espaço, às vezes, é um espaço diferente atrás dela, então... Mas o W1 que você perguntou é muito difícil, porque o veículo que é ensaiado é um caminhão de 10 toneladas. Para você ter uma deformação num sistema H1 W1, difícil, eu nem sei se existe, tá? Mas pode existir, mas é difícil. Se eu não me engano, eu só vi até hoje espaço de trabalho W1 em defensa N2. N2 é mais fácil. N2 para urbano e em barreira rígida e engastada. Engastada tem alguns fornecedores que tem uma barreira rígida ensaiada e engastada que tem deformação W1. Engastada como com broca? Não, ela tem uma fundação, na verdade. Tá. Não chega a ser engastada. É como se fosse um bloquinho assim. Um bloquinho embaixo.
Não é que Entendi. nem aquela que a gente vê que é só a barreira sem nenhuma fundação. E só para essas H1, H2, H3, elas têm diferença de tamanho, né? De peso também, provavelmente, Sim. né? Quanto maior o nível de contenção, mais rígida ela é. Então, geralmente são defensas, por exemplo, H1 você tem aí defensas com poste a cada 4 metros. Uma H2 você já vai começar a diminuir esses espaçamentos, aumenta alguns acessórios. Então, quanto maior o nível de contenção, mais pesada e, consequentemente, mais cara. Entendi. E por aí vai. Inclusive o formato também muda bastante, né? Quando a gente chega numa H4B, num nível de contenção mais elevado, normalmente são aquelas com a lâmina tripla, com algum acessório a mais ali que garante uma proteção melhor, né? H4 é um sistema ensaiado com caminhão de 38 toneladas, né? Tá. 38, 36. Acho que é 38. 38. Então, ela já é mais robusta, né? Então, é uma tripla onda, geralmente com uma trave superior. E ela precisa de um centro de gravidade um pouquinho mais alto por conta do caminhão. Então, Não, legal. E explica um pouco pra gente, assim, no fundo, vocês estão na vanguarda aí, né? No fundo, sempre trazendo coisa nova. E tem todo um processo que vocês fazem que é certificar isso, né? Como que funciona esse contexto, né? Esse processo para certificar alguma novidade que vocês estão trazendo, alguma coisa assim? Como que é? Geralmente a Lise ela tem parceiros internacionais, porque como a nossa norma ela abrange tanto a norma europeia quanto a americana, a gente desenvolveu parceiros lá fora, que é a Safehold e a Obex. A Obex é mais voltada a terminais absorvedores de energia e atenuadores de impacto. E defensa metálica a gente tem a Safehold, que é uma empresa alemã. E o ensaio, geralmente ele starta com uma simulação. Pessoal, tô com uma ideia de dispositivo aqui. Aí eles fazem uma simulação calibrada, em software calibrado. Tipo, em elementos finitos, por exemplo. Isso, exato. Tá. Exatamente. E aí eles fazem essa simulação, joga lá no computador, fazem a simulação, deu um resultado ok na simulação. Aí eles vão para campo. Aí a gente vai num laboratório credenciado, e aí eles testam com veículos reais, obviamente que não com ocupantes, né? Não vai matar ninguém. Mas aí faz um ensaio e aí joga ali os veículos de 1.500 quilos, 10 toneladas. E depois desse ensaio gera um relatório. Esse relatório vai dizer se deu ok ou não. Se deu ok, ela recebe certificação. Aí ela vai receber um nível de contenção H1, WA, W3. E aí você finaliza. Aí não deu certo, volta para engenharia de novo, faz a simulação de novo e aí vai para campo de novo. E essa engenharia de vocês aqui Brasil ou vocês usam também o parceiro de vocês lá fora? Não, a gente faz todo esse desenvolvimento de novos produtos lá fora. A gente é licenciado aqui no Brasil para fazer a reprodução desses materiais e a gente tem a certificação. Todo ano vem uma pessoa do laboratório que fizeram um ensaio lá na Europa, vem, certifica a Lise e fala, não, tá ok, a planta tá ok, e aí a gente recebe o certificado que a gente pode produzir esse dispositivo aqui no Brasil. Entendi. Então, por enquanto, tudo é feito lá. A ideia é a gente evoluir e começar a fazer algo por aqui também, mas no Brasil a gente não tem laboratórios, todos os laboratórios são europeus. Tá. E esse processo, assim, é demorado ou não? Assim, por exemplo, peguei uma defensa X aí. Quanto tempo demora para certificar uma defensa? Olha, em números reais, eu não sei te dizer, mas leva aí, com certeza, uns 4 a 6 meses assim, de estudo. Que hoje eu acho que o tempo é menor porque o pessoal já tem um certo conhecimento do que funciona e não funciona dentro de um sistema. Então acaba sendo um pouco mais rápido. Mas eu acredito que em menos de 6 meses é difícil você ter o nosso parceiro lá na Europa, acho que mensalmente eles estão fazendo novos ensaios. Eles desenvolvem dispositivos mensais, assim, sempre com aquela ideia de redução de custo. Então você desenvolve lá uma H2 que pesa menos do que a que você já tem certificada. Então, continuamente estão fazendo esses ensaios de novos dispositivos, terminais a mesma coisa. A gente tem terminais novos agora que a gente vai estar fazendo a comercialização. Então, o tempo inteiro é inovação. Show, legal. Acho que uma coisa legal que a gente falou sobre
O H, a gente falou sobre o W, né? O H que é o nível de contenção, o W que é o espaço de trabalho. E no meio dessas duas siglas a gente tem o A, tem o B. Exato. Acho que é uma coisa legal da gente falar. Quando a gente vai pedir uma defensa metálica para vocês, a gente pede, preciso de uma defensa H1A W4, por exemplo. Esse A que está no meio, ele significa a severidade do impacto. É o quanto, durante o acidente, o dummy que está ali dentro do carro, né, que nesses crash tests eles colocam um dummy ali dentro, é como ele reagiu, qual foi a desaceleração do veículo, acho que THIV, né, que é a desaceleração Tem o THIV pela norma americana, né? E aí você tem o ASI, que é pela norma europeia. pela europeia e o THIV da americana. Desaceleração do corpo do dummy durante o acidente. E tem esse nível A, B e o nível C. Nível C é morte, não é? Nível C. O C eu acho que eu não deixaria ele. Eu acho engraçado. Eu nunca vi uma nível C e também não quero ver. Não, mas eu tô brincando, mas é que eu lembro dessa parte da norma. As primeiras vezes que eu li isso, eu me matava de rir, porque a gente fazia umas brincadeiras meio sinistra, assim, né? Porque o A é você salvar a pessoa, vai. O B é danos, sequelas, assim, aceitável. né? Acidente com sequelas, vai. E o C é morte. Aí fala, porra, mas quem vai especificar o B então, cara? É só o A, né? Eu nunca especifiquei. O B, na verdade, eu costumo ver. Porque pelo menos pelo que eu... O A é sem dano nenhum. O B é com danos aceitáveis. O C já é com danos um pouquinho mais sérios. Mas, teoricamente, acho que todos esses três poderiam ser aprovados, né? Sim, o C eu particularmente também nunca vi. Eu nunca vi. Nunca vi um sistema de B, já C. vi A, mas C... Os trabalhos que eu fiz, a gente sempre colocou A, mas nunca vi. Mas se já fizeram Tem alguns com B... dispositivos, acho que principalmente barreira de concreto, que tem uma desaceleração muito forte durante a colisão, são classificados como B. Nessa classe. Barreira, tem defesa também, defesa de ponte. Quando é rígido, né? Porque você precisa de um sistema bem rígido para você Sim. Que não o dano deixar... maior é o cara cair. Então... Exatamente. Então, o ASI B ele é aceitável. Ele é uma desaceleração, porque assim, para o pessoal entender, o ASI, essa desaceleração que o Lucas falou, ela... Quantas vezes você não vê um acidente onde a pessoa impacta, sai do veículo, conversa, tá ok, chega no hospital, morre. Caramba. Você já viu você algumas tem vezes. hemorragia interna. Então a desaceleração é justamente para medir isso daí. Porque quando você tem um impacto, a desaceleração no corpo, se o dispositivo não absorve energia, a desaceleração é dentro do veículo. Então mexe todos os seus órgãos e aí é onde dá hemorragia. E aí a pessoa sai do carro, conversa e acaba falecendo depois por hemorragia, alguma coisa assim. Então... E geralmente esse índice, ele se dá com os veículos leves. Geralmente quando você vai... você pode ver que os ensaios são sempre com um veículo de 900 quilos e o nível de contenção, que é tipo 10 toneladas. O 900 quilos e 13 toneladas. Então, sempre tem um veículo leve, porque é o que mais tem essa desaceleração mais forte, né? Tá, entendi. Não, legal. E... Eu tava vendo aqui no fundo, na pauta, que tem um negócio que chama barreiras, defensas metálicas inteligentes. Como que tá isso aí? Vocês veem muito... Aqui a gente não tem no Brasil, né? Não. Mas não. Que explica o pessoal? O que seria isso daí? Essa barreira inteligente, na verdade, não é nem a defesa em si. O que o pessoal fez, que eu tava verificando. Eles fizeram um estudo, acho que em 2008, alguma coisa assim, na China, onde eles verificaram que os 50% dos acidentes, se eu não me engano, 50% dos acidentes, 55% dos acidentes com veículos eram dentro de rodovias. E desses 55%, 30%, acho, se eu não me engano, eram em defensas metálicas, ou dispositivos de segurança viária. Tá. E aí eles fizeram um estudo para agilizar as ocorrências, ser mais rápido esse atendimento ao usuário que venha impactar numa defesa. E aí eles inserem vários sensores de vibração nas defensas. E conforme tenha o impacto,
o sistema já entende o que aconteceu, as câmeras que estão próximas já viram para aquele ponto. Já dá a localização. E aí já dá localização, já dá o alerta, então já começa a movimentar para socorrer o que aconteceu. Já vê a gravidade também, né? As câmeras apontando já vê a gravidade. É mais por causa de atendimento a acidente, não de trocar a defensa. Tava pensando que era mais de troca, essas coisas, não. Não, ele é mais para socorro mesmo. Socorro. Porque como você tem um número expressivo de acidentes que impactam no dispositivo, então... Não é verdade, às vezes minutos, né, que você atende o cara, você consegue chegar, acessar o local e você salva uma vida, né? Exato. E é aquela coisa, né, quem tá lá na câmera, lá olhando, lá o humano, né, acho que passou 2, 3 dias, se o cara ficar olhando lá a câmera, no segundo, terceiro dia o cara não aguenta mais. Ele fala, começa a ver a paisagem. O cara tá viajando. Já vê carro que não existe. Não aguenta. Às vezes acaba nem movimentando a câmera. Mas hoje com a AI, cara, isso daí é automático, né? Então, a câmera já procura, né? Já procura. Tem muito isso também. As câmeras hoje em dia, elas vão pegando. Mas essa questão do sensor, assim, tem um impacto, as câmeras já apontam para lá, já soam um alarme, já sabe a localização. Então fica uma coisa bem mais rápida, mais ágil, né? Você acha que isso algum dia... Ou alguma concessionária algum dia veio já com essa ideia? Você acha que isso daí tá longe da gente ainda? Não, eu particularmente nunca chegamos a receber algum tipo de solicitação desse tipo de dispositivo, mas quem sabe um dia. Eu espero que... Eu acho que desculpa te interromper, mas acho que o governo, as agências, né, que tem que ser força motriz disso daí, né? Exatamente. Então assim, a hora que o governo, as concessões novas exigirem, né? E até das atuais, fazer um reequilíbrio e tal, isso aí é legal pra caramba. Porque acho que a gente pode apresentar até dar a ideia de como funciona tudo, e aí sim tem que ter o interesse real, tem que ser das concessionárias, do governo, de fazer. Mas eu ainda acho que o Brasil está engatinhando um pouco com relação à defesa, dispositivo. Verdade. Agora que está começando, eu acho que, por exemplo, agora que a gente tem recebido mais solicitações de níveis mais altos de contenção, porque antigamente era só H1. H1. Hoje você já recebe um H2, um H3, H4. Então hoje a gente está começando a receber essas solicitações de defesa de ponte, que a gente já fez alguns projetos. É que a gente fica viajando assim, né? Tentando fazer coisas de primeiro mundo, mais avançadas. Mas a gente tem que comer feijão com arroz primeiro, Exato. né? Então, eu acho que a gente tem muito local desprotegido, muita ponte com aquelas barreirinhas de concreto, que é só um beiral, assim, né? Na verdade uma só cerca, um gradil. né? Só um gradil, exatamente. Nossa, aquele gradil me dá uma agonia só de olhar. Tem tanta coisa ainda até na cidade aqui em São Paulo, tem muita coisa ainda que você... A gente tem que evoluir bastante em segurança viária, porque assim, a defesa, ela sempre era, pelo que eu entendi, né? Eu tenho pouco tempo, assim, de rodovia, mas eu sempre senti que era a última coisa, porque, obviamente, na rodovia, o que vai mais pesar? Terraplanagem, pavimentação. Então, a defesa era a última coisa a se pensar. E, geralmente, o pessoal não ou pega a rodovia, que já é uma rodovia antiga, que já tem um pavimento feito, já é uma coisa mais antiga, e já não tem espaço para defesa. Então, dá-se um jeito ali, coloca dentro de drenagem, né? Ou, às vezes, o projeto já é antigo também, não nasceu já pensando na defesa em si, e aí não tem o espaço ali necessário. Eu acredito que isso daí a gente tá evoluindo, mas tá... A gente estava até conversando, até para nós, que somos os projetistas, para a gente trazer essa proposta para o cliente, a gente precisa de uma defesa, de uma barreira com um nível de contenção alto. Esse lugar precisa disso. A gente sabe que tem uma diferença de custo mesmo da implantação desses elementos, que é uma diferença que é grande, mas o resultado que isso pode trazer para a concessão é um resultado que pode ser muito maior do que esse... Porque o quanto poupa de vidas, o quanto poupa de gasto com acidente, de manutenção, é uma coisa que vale a pena, né, para a rodovia. Com certeza. Isso, assim... Obviamente, a gente trabalha com segurança viária e não vou ser hipócrita de falar que a gente não tem interesse comercial. Obviamente, a gente tem. Mas a gente tem que sempre lembrar que a gente está lidando com vidas. Eu uso muito rodovia. Essa semana mesmo, fiz uma viagem de 2.000 quilômetros de carro. Então,
porque eu gosto, né? Precisa ir tal lugar. Eu gosto de ir de carro. Eu prefiro ir de carro do que avião. Eu gosto de avião também, mas eu gosto de ir vendo as coisas. Para, às vezes, para bater foto. E, assim, o que você vê de acidente em rodovia que você fala, pô, aqui poderia ter um dispositivo. Esse caminhão tá virado aqui, mas podia ter uma H3 e uma H4 aqui. Então, você vai observando. Então, a gente trabalha com segurança viária, que é para proteger vidas. Eu uso muito rodovia, minha família usa muito rodovia, meus amigos, assim, a gente trabalha com vidas. Então, acho que isso é muito importante, porque o pessoal às vezes acha que a gente só tá querendo empurrar produto. Não tá querendo só empurrar Mas produto. viu, só rapidinho, o que o Lucas tava falando lá, eu acho que assim, desde que a gente começou na área, né, o Pita e eu, a gente já é mais traquejado aí, né? Mas assim, eu lembro que a gente usava como referência no começo dos anos 2000 aí, sei lá, final dos anos 90, a referência que todo mundo usava para defesa e tal, era uma norma do DENIT lá, que era DNR ainda, dos anos 70, cara. Sim. Aí tinha umas diretrizes assim, o tamanho do aterro, que era inspirado também, aí tinha a norma da ASTO que a gente usava, que a gente via que a norma do DENIT era copiada aí de uma norma da ASTO antiga, mas era muito vago. A questão, aqui precisa ter defesa, aqui não precisa, aqui é a barreira, o tamanho do aterro, não sei o que, era muito vago. Então, assim, quando fizeram a 15486 em 2016, com todos os pesares e críticas que a gente tem à norma, né, que a gente fala, putz, esse negócio aqui não tá claro, é meio dúbio, não sei o quê, mas, cara, foi uma puta evolução. Sim. Assim, hoje a gente tem uma diretriz, malemar a gente tem. Sim. Então a gente sabe, não, pô, esse lugar aqui precisa proteger, tem que ser esse tipo de barreira e tal. Antigamente era muito a critério do projetista, então, cara... Era um sentimento. Colocava a defesa lá como... Era tipo assim, vai ficar bonitinho aqui, ó. Aqui vai morrer gente, hein? Vamos colocar essa aqui. Essa curva aqui tá parecendo perigosa, vamos pôr uma coisa. Puta, parece que aqui se o cara sair aqui, ele vai cair lá embaixo, vamos pôr uma defesa aqui. Era meio assim, cara, então... A gente tem parâmetros. E a gente sabe aí que tá tendo uma revisão da 15486 também e tal, então... Eu acho que nesse sentido foi uma grande evolução, cara. Salvou muitas vidas, eu imagino, nos últimos 8 anos aí. Sim. A norma 15486 ela veio justamente para trazer essa evolução. Ainda que está acontecendo um pouquinho mais lento do que eu imaginava, mas está acontecendo. Isso é mais importante. A gente trabalha, o Flávio participa ativamente dos grupos de trabalho da BNT. Então, o Flávio, assim, para mim é o pessoa mais entendedora desse assunto de segurança viária que eu já conheci. Obviamente conheci várias pessoas, mas assim, tecnicamente sou muito fã dele porque ele realmente é um cara que eu não teria outro melhor professor do que ele quando eu entrei. Então, tenho admiração por ele e ele trabalha muito com o pessoal do grupo de trabalho da BNT. O Flávio, dá o nome e sobrenome aí. Flávio Patané. O Flávio Patané é o... Apesar de Flávio parecer brasileiro, mas é italiano, né? Ele é italiano. E praticamente brasileiro já, né? Já tá quase 20 anos aqui no Brasil, já virou brasileiro já. E a gente acabou abordando o assunto, mas o que você, assim, você tem contato muito com a concessionária e claro que eles estão trazendo esse tema à tona aí, né, pra gente, mas assim, em nível, vocês atendem o Brasil inteiro. Nível Brasil. E qual que é o seu sentimento? O que falta pra gente de fato entrar, né, e começar a segurar as rodovias em larga escala, enfim, né? É só questão de norma ou não? Putz, a gente tem que fazer um trabalho de conscientização das pessoas para saber que tem isso, que, né? O que você acha que falta? Eu acho que é mais uma questão de conscientização e o pessoal precisa entender um pouquinho melhor como que funciona, por que o dispositivo está sendo implantado. Porque é isso que às vezes eu sinto que o pessoal não sabe, tá colocando defesa e não sabe o que é um nível H1. Então eu falo, pô, mas como que você está pedindo? Então às vezes eu acho que falta um pouco de conscientização, saber o que vai colocar. Acho que as concessionárias são muito fortes nessa questão de desenvolvimento de novas tecnologias. A gente sempre está, quando surge uma coisa, os primeiros que a gente apresenta, geralmente é para projetista. A gente gosta de ter bastante contato com projetistas.
concessionárias, órgãos públicos. Então, a gente costuma já fazer esse trabalho forte com todo mundo, apresentando novas tecnologias. E o pessoal tem aceitado, mas ainda questão de custo, aquela coisa toda, acaba travando um pouquinho, mas aos pouquinhos a gente vai evoluindo. colocando. E esse trabalho de vocês é legal, né? Porque no fundo a gente conheceu muito, né, na verdade, de soluções por causa do trabalho de vocês, né? Sim. Porque senão é difícil mesmo, né? A informação ela tem que chegar na onde nasce a coisa, né? Então vocês são responsáveis por estar desenvolvendo o projeto ali dentro da rodovia. E se vocês não souberem o que tem de disponível no mercado, não vai chegar nunca. Não, o trabalho de vocês, eu viro e mexe, eu vou perguntar, enche o saco do Lucas, mas eu faço geometria, né? Mas assim, cara, a gente na concepção, hoje o funcional nosso, né, que seria o primeiro esboço do projeto, muitas das vezes já é feito em cima de uma topografia de campo precisa, com levantamento, a gente sabe onde tem os potes, interferências e tal. Então, tem um viaduto lá, um pilar, alguma coisa assim. Então, até o Pita sabe dos apuros aí que a gente tá passando. Mas por que eu tô falando isso? A gente já pensa assim, puta, aqui cabe uma faixa a mais, eu vou ter o refúgio de 60 centímetros, a defensa tem que ser do tipo tal. Você já começa a... Vamos colocar uma defensa alta, aí chega lá uma barreira alta por causa de intrusão. Aí eu chego lá pro Lucas e falo, Lucas, dá para colocar um tie aqui, não sei o que, tal. Porque é engraçado, mas no funcional o projeto já nasce assim no limite, assim, cara. Então quando vai fazer o executivo, o negócio tem que estar bem ajambrado, onde vai caber a drenagem. Sim. Então, com isso, eu chego lá com o Lucas e falo, não, Lucas, vê o catálogo aí, o que tem assim, assado? Acho que isso é uma das coisas que mudou tipo, bastante, né? Hoje a gente projeta, a visão que eu tenho é que antes a gente projetava a rodovia, fazia a geometria da rodovia, e depois a gente pensava nas soluções de defesa, sinalização. Hoje a gente já projeta tudo junto. Não, porque... tem uma troca, né? Enquanto ela tem um peso hoje no orçamento da obra grande, que antes não tinha. Hoje eu não sei, eu diria que uns 5, 6% da obra é defensa. Não sei, depende da obra, óbvio. E outra coisa assim, espaço urbano, então, na 15486 para 60 por hora, teoricamente, você teria que proteger, principalmente pedestre, né? Aí você não tem espaço para passeio. Daí o passeio tem que ter livre 1,5 metro, pelo menos. Ou 2 metros, depende do que está no edital. Aí você não tem espaço para passeio, aí você tem que pôr a defensa. Aí, eu já aproveitando, me dando uma pergunta aqui para você. Defensa para proteger pedestre no passeio. No passeio? Assim, vocês têm umas bem fininhas, né? Temos. E pode pôr em cima da guia, porque tem essa questão, né? As defensas nunca são ensaiadas em cima de guia, né? Não. Elas são sempre fincado no pavimento, né? Nem no pavimento. Como é que funciona esses casos aí? Agora, pegadinha aí. Defensa metálica, isso daí, eu sou dá muito... Pra manga, né? Eu acompanho muito obra, né? E as instalações, esse é um outro serviço que a gente presta também, que a gente não só fornece material, mas a gente vai e faz o acompanhamento da instalação também. Legal. E, cara, eu encontro muita situação desse tipo, em guia, ou drenagem, é complicado, é uma situação que Não tem uma solução fácil, né? Não tem uma solução. O correto é sempre proteger, né? A norma já diz que acima de 10 centímetros você já tem que proteger porque se torna um obstáculo fixo. Sim. Mas às vezes você não tem esse espaço. Às vezes você entra para dentro do acostamento, ou você entra para dentro da faixa, você perde aquela linha. Não, e o mais importante que eu vejo nesse caso, né, é os 10 centímetros, é proteger o pedestre, né? Assim, também. Se você estiver num lugar que tem um ponto de ônibus, alguma coisa assim. O fluxo ali de pessoas é perigoso mesmo. Se bem que trecho urbano é sempre guia sarjeta. Então, assim, cara, é difícil. Muita gente põe barreira em vez de colocar o meio fio. Mas a barreira também não vai ter o espaço de trabalho dela. São situações e situações. Tem situações que são bem complicadas que tem hora que fala, não tem o que fazer. Que a nossa norma não... Não, aí é melhor colocar... É melhor colocar a defensa em cima do meio fio do que não pôr nada. Exatamente. Felizmente. Tem lugar... No meio fio, assim, até ok, mas tem lugares, assim, que o pessoal coloca a defensa que às vezes está colocando por colocar. Porque às vezes você não tem um terreno com resistência suficiente. Tipo de solo, né? A função do... Tem uma ombreira atrás da nossa defensa, isso. A função da defensa nada mais é que ela tem que... O poste em si, ele serve de apoio para a lâmina. Quem trabalha mesmo é a lâmina da defensa, né? A lâmina de aço ali.
O poste ele é mais para segurar a lâmina. Obviamente ele tem uma resistência também, ajuda na contenção. Mas ele dobra e a lâmina é que faz a contenção. Se você não tem um terreno firme ali que faça essa... Eles falam momento plástico, né, do poste, que ele faz essa dobra. Se ele não tiver um terreno suficientemente resistente que ele faça esse trabalho, ele arranca o poste inteiro. Ele arranca o poste inteiro. E aí perde completamente a função. A defesa tá ali só por estar. Agora, não sei se perguntaram, eu não prestei atenção, mas assim, tem defensas que substituem aquela New Jersey dupla, não tem? Isso era um assunto que... Tá na lista? Eu não tá, mas eu ia perguntar. Não, porque assim, cara, isso daí, tem como, só resumidamente. A norma do CONTRAN lá manda colocar o refúgio de 1 metro pra barreira. Aí você tem uma barreira dupla, você tem que ter 2,61, porque é 1 metro de refúgio de cada lado, mais 61 da barreira New Jersey dupla e tal. Nisso, você já tá com um canteiro central de 2,61 de largura, né? E pavimento, né? Sim. E se o cara numa obra aí vai fazer uma rodovia duplicada e o cara quiser colocar, em vez de uma barreira New Jersey, colocar uma defensa dupla com uma largura menor, sim, sei lá, eu acho que tem umas de 20 centímetros aí, não sei, dupla. Tem até menor deles mesmos. Dupla tem 14 centímetros. De cabo de vocês? De cabo é menor ainda. Quanto? Sim, eles têm uma que 14. É um perfil, né? Então, esse perfil é uma inovação legal. Olha que o cara vai economizar de caixa, de pavimento, de terraplenagem, de drenagem, de tudo, cara. Isso... E eu não vi ainda implantada no Brasil, pelo menos. Não Dessa lembro. daí ainda não... A gente tem um local lá, mas agora... acho que é Dessa de Espírito perfil? Santo. Mas ela não é assim, são poucos metros só. Mas tem dispositivos ensaiados, duplos, com uma largura E o espaço de trabalho dela é igual ao da barreira, por exemplo. Por exemplo, é uma H1W3. Esse Então dispositivo é 1 metro. que nós temos, 1 metro. Então, Partida fácil. você não precisa... Você já tem que ter 1 metro de refúgio? Então já bateu aí. Então, inclusive eu tô com um projetinho lá para passar lá pro pessoal para justamente um estudo com uma defesa dessa, que ela é uma trave, né? Ela não é aquela lâmina comum que a gente isso vê. daí eu vi alguma exposição que vocês fizeram, eu vi atrás. Na Pavement a gente vai estar com ela lá. Mas a gente tem dispositivos de vários níveis de contenção duplos que podem substituir uma barreira de concreto. Tem alguns projetos, por exemplo, que já aconteceram de defesa dupla, que qual que era o problema? Drenagem. A drenagem ou passagem de animais. Porque a barreira é aquela coisa fechada. Então, a passagem de locais... a gente já teve que trocar uns projetos que era barreira, a gente teve que trocar por defensa. Por conta dessa por questão, conta de... Às vezes nem animal silvestre, sei lá, é cachorro, sei lá. Qualquer tipo de animal, né? Aí eles não gostam de deixar Deixa fechado, né? A defesa tem essa possibilidade, mas a questão do nível de contenção, ela vai conter um veículo perfeitamente ali, fazer a função dela. E temos desde nível H1 até H4 dupla, a gente tem uma gama e grande. Além dela ainda tem a defesa dupla normal, né, que a gente também consegue colocar numa mediana e economiza espaço de uma barreira, e a defesa de cabo de aço. É isso que eu ia perguntar, né? No fundo foi um gancho aí, no fundo. Como que funciona isso daí? Explica o pessoal, porque assim, no fundo, qual que é a minha dúvida, né? Quando você colocar de cabo, isso eu vi fora, muito nos Estados Unidos, né? Então, ele só protegia um dos lados. Por exemplo, se você tivesse uma diferença de pista, ele protegia o lado mais alto. Aqui no Brasil, talvez, depende do nível, a gente teria que proteger os dois lados. E lá eu só colocava de um. Sim. Mas um caso de um canteiro central lá, uma pista dupla que eu tenho que ter uma divisão. Eu posso colocar ela ou eu vou ter teve um acidente, ela defletiu para o outro lado e aí pode ter algum problema em relação a isso ou não? Não, a defesa de cabo ela é dupla, é um sistema duplo, né? Ele pode ser utilizado num canteiro central, por exemplo. Lá fora o pessoal tem muito aquelas rodovias que é a que a gente encontra aqui também nas serras, por exemplo. Que é aquelas 2+1, que é 2 faixas subindo e uma descendo. E para separar, porque às vezes você tem um índice de acidente muito grande ali de impacto frontal, veículo com veículo. Então, para separar as pistas, eles colocam a defesa de cabo. Por quê? A defesa de cabo ela tem não só o seu bom nível de contenção, mas a vantagem dela é que quando você tem um impacto nela, ela direciona o veículo e ela volta
como é um cabo tracionado, ela volta para o estado inicial dela. Então não tem o impacto de um veículo que está vindo no sentido contrário impactar com ela. Perfeito. Porque a defensa comum, você vai bater, ela vai deformar aço, ela vai ficar na posição. A defensa de cabo não. A defensa de cabo ela dobra os postes ali. Os postes, como eu já disse, ela é mais para sustentar os cabos. Ele dobra, a defensa ela trabalha e retorna para o estágio inicial. Então isso é uma grande vantagem da defensa de cabo em situações que você tem um espaço de uma largura ali que muito curta. Você não tem espaço. Tá. Então você coloca uma defesa de cabo, que mesmo ela sendo uma H1W5, por exemplo... W5, né? a gente tem um nível de contenção H1W5. Mesmo ela tendo essa deformação um pouco grande, né? Que é a W5, se eu não me engano é 1,70m. 1,70m W5. Só que ela tem essa vantagem de quando ela deforma, ela retorna para o estágio inicial. E também a questão de você, por exemplo, isso é um ponto forte dela também, que como você tem uma faixa descendo, se acontece alguma coisa com o veículo ali no meio, você trava a rodovia, quem está descendo. E a defensa de cabo, geralmente os postes delas não são cravados. Ele é uma camisa de aço, que é colocada no asfalto, e o poste ele é encaixado nessa camisa de aço. Então, para remoção é muito rápido. Então, para você criar uma passagem de emergência, é rápido também. Legal. Então, o pessoal chega, já vai tirando os cabos, inverter o tráfego. remove e faz uma faixa com inversão ali. Entendi. E como que vocês tracionam? Assim, tem alguma... Tem. Cada X metro tem que deixá-la tracionada, não ancorada, mas está só tracionada. No nosso sistema, por exemplo, ele inicia com 2 blocos de concreto. Tá. Que você inicia a defensa de ponta a ponta. É um bloco de concreto. Inclusive, esse terminal abatido da defensa de cabo, ele é ensaiado. Tem um ensaio com ele frontal. Legal. E o bloco é enterrado, né? Como o bloco é enterrado. Tá. E aí a gente tem um ponto a 150 metros, que é um grupo de tracionamento. E aí você vem com o maquinário, é como se fosse igual a proteção de viga, não? Você puxa lá ou não? Isso, mais ou menos isso. Você pega, ele é uma haste assim, né? Aí vem com as 2 pontas dos cabos. Você tem uma máquina que ela puxa os 2 cabos, traciona, e aí tem uma regulagem de pressão conforme temperatura do dia. Tem tudo isso também, que você vê lá a temperatura que está no dia, tudo certinho. E aí você traciona ali a 150 metros. Depois, a cada 300 metros, você vai ter um outro grupo de tracionamento. E assim, a cada 300 metros, você vai ter um grupo de tracionamento. E aí, no final, a 150 metros. Tá, só que você instalou no dia lá. E aí, temperatura e tal, isso vai variar. Como que ela trabalha isso daí depois? A defesa, o cabo, ele já propriamente... Ele tem já uma tem essa elasticidade. Então ele vai se adaptando conforme a temperatura. A gente faz essa medição justamente para deixar ele tracionado o suficiente, porque às vezes você está num dia que é muito quente. Então o cabo de aço, a tendência dele é ficar mais esticado. Então você puxa mais, porque a hora que esfriar ele vai chegar numa... Entendi. Ele sempre vai manter aquele tracionamento. Legal. Isso é uma novidade que assim, vocês trouxeram faz pouco tempo isso, né? Já tinha tido um outro projeto, que até o Flávio que encabeçou, junto com uma parceira. E aí a gente já teve um projeto e meio que sumiu, não teve mais, não se falou mais. Aí a gente desenvolveu de novo e o ano passado, retrasado, a gente desenvolveu. Aplicou lá no Sul, não foi? Isso, no Sul, no Rio Grande do Sul, a gente fez uma aplicação lá na Freeway, que ficou bem legal, ficou bastante. O Lucas teve a oportunidade de acompanhar lá. Foi bem legal, a gente aprendeu como instalar ela mesmo, como fazer essa passagem de emergência. Esse dia foi... Um parceiro nosso da Suécia, acho, se não me engano, que é da Blue System. O Mets, ele veio, acompanhou. Inclusive, a gente está com um projeto novo agora também, que ele vai estar retornando no Brasil. Em breve a gente vai ter novas instalações de cabo de aço, então vai... Show de bola. É uma coisa que veio e o pessoal gostou bastante. Isso é muito legal. E outra coisa que eu vi que em ponte, né, que a gente não tem costume de fazer aqui, ponte e viaduto, você vê muito, pelo menos, não sei na Europa, mas nos Estados Unidos tem muito, assim. Muito. A gente não tem esse costume, né? E eu tô vendo que vocês estão trazendo isso daí, mas vocês vão ter que lutar contra toda a resistência que a gente tem. Como que vocês estão vendo isso, né? Tem uma resistência bem grande, como você disse. Lá fora, eu tive a oportunidade de estar conhecendo a Itália e Amsterdã ali, né? Que, por conta da Intertraffic.
E lá fora eles usam, assim, ponte é praticamente 90% é defensa metálica. Aqui ainda tem uma resistência, a gente já desenvolveu alguns projetos, acho que a gente fez alguns aí no Espírito Santo, aqui em São Paulo a gente já tem um projeto, mas ainda tem uma certa resistência, né? Porque geralmente as pontes que mais tem é aquele guarda-corpo antigo. Que é engastado na estrutura e teoricamente não é certificado, não é nada. Não segura como se fosse nada, um muro, gente. né? Quantos acidentes a gente já viu de caminhão, ônibus? Mas ele é que ele não deforma, né? Ele não trabalha, né? Ele é um guarda-corpo, é para pedestre, né? Tem a barreira, às vezes tem a barreira, né? Tem a barreira. Isso que eu ia perguntar, qual que é a diferença, assim, qual que é a maior vantagem, né, de a gente colocar desde barreira, que não deforma, e de colocar um sistema de defensa, assim, para ponte e viaduto? A barreira de concreto, os dois vão ter a mesma função, né? A barreira de concreto, ela cumpre o trabalho dela perfeitamente, sempre foi utilizado e realmente contém o veículo. Mas a defensa, ela se torna um pouco mais, em questões de custo, acho que ela... Se a ponte nasceu já com a barreira, tudo bem, já é engastado, já sobe ali e perfeito. Tá. Mas às vezes você tem uma ponte que não já é esse guarda-corpo, que já geralmente está arrebentado. Esse guarda-corpo não segura nada. E às vezes a estrutura ali não está pronta para receber uma barreira de concreto. Por quê? É pesada, é uma estrutura pesada. E aí a defensa, obviamente a gente faz todo o estudo ali da estrutura para ver se realmente ela suporta, porque tem que saber também qual que é o concreto que está ali, os aços e tudo. Mas as duas cumprem a função. A vantagem da defensa é justamente quando você tem uma ponte que já é antiga e precisa proteger, adicionar um sistema ali. E acho que questão de instalação é muito rápido, porque é você chumbar com um chumbador químico, e então acaba se tornando uma coisa bem rápida. O que vi fora também, que eu acho que é questão de estética, né? Porque no fundo fica um negócio mais limpo também, né? Também. Lá fora tem muita coisa interessante. Inclusive aqui no Brasil eu nunca vi, eu acho que nem tem ainda. Defensa de madeira, por exemplo. Esse eu vi. Defensa de madeira. Isso eu achei muito legal, porque eu também não tinha visto. Eu nunca vi. A gente pega na... Defensa de madeira? Defensa de Eu não madeira vi ensaiada. nem na internet Ensaiada. eu vi isso daí. A gente vê no manual da FHWA, que eu passei pro Lucas lá, que tem uma cacetada de coisa. Cara, tem cada dispositivo ali que a gente nunca Não imagina faz que ideia, existe. né? E tudo ensaiado, tudo certinho, com nível de contenção e tal. E é interessante porque eu não lembro onde que eu vi esse vídeo. Não sei se foi até o Flávio que me mostrou o quão o Brasil ainda está engatinhando, porque o pessoal lembra quando você tem aqueles carros antigos que a roda é até parece de bicicleta, de tão fina, aqueles Fordão, sabe? Bem antigo. O pessoal já ensaiava as defensas nos Estados Unidos com aqueles carros. Caramba! Tem o pessoal jogando do morro, o carro desce e acerta a defensa. Então já tinha um ensaio daquela época, eles já começaram. A gente começou agora, assim, recente, a colocar em defensa ensaiada. No Brasil a gente ainda tem algumas esquinas aqui em São Paulo que o pessoal crava trilho assim no passeio. Você já viu isso daí? Não, não, tem lugar, a gente dá risada, mas é verdade. Tem lugar em São Paulo aqui no estado de São Paulo assim, que dá acidente, né? Umas esquinas, assim, lugar meio perigoso. E aí o dono lá da casa, alguém, sei lá, vai lá e pega uns trilhos e crava no passeio, assim, o trilho. Improvisa pra não quebrar mais o muro dele. Muro, pra não pegar um pedestre. É tipo solução emergencial, cara. Legal. A gente abre o RDG e vê que tem muita coisa que não tem no Brasil e que a gente olha e fala, será que isso é ensaiado? Então, no fundo é. Essa defensa de madeira foi uma novidade, porque assim, eu nunca tinha visto, vi lá, perguntei pro Flávio, falei, não, tem, e geralmente é mais utilizado quando você tem por exemplo, lá na Europa, aqui também, né? Você tem aquele visual sensacional. Rural, né? Tal. Aí você vai lá e coloca uma defensa metálica bem no meio, então não fica legal. Aí o pessoal, mais por estética, coloca de madeira. E é ensaiada, tudo certinho. Só pra dar risada também, no Maranhão, lá, os mais antigos vão se lembrar. Os caras pegavam os postes assim de energia
E eles punham tipo um tambor assim do lado e concretavam. Eu já vi isso. Já vi. E aí tirava o tambor lá e ficava uma forma assim, aí ficava o concreto assim redondo pra proteger o poste. Ficava o tambor certinho, a formato do tambor, né? Até com as Puta, cara. vincos, Mas né? ele falando Barão, o projeto que a gente fez lá um tempo atrás era assim, tá tudo assim. O os projeto postes. não, né? O existente era assim. Não Né? foi a gente. Era engraçado, cara. Eu vi, isso aí eu já vi, já. E assim, a gente tá finalizando aqui, William. Mas conta, assim, tem algum caso de obra, alguma coisa assim que você fala, cara, isso aqui realmente foi uma solução que a gente deu, que foi muito boa, foi bem aproveitada, enfim. Cara, eu acho que uma das obras que eu gostei bastante de fazer foi aquela que foi em cima de uma ponte, onde era uma defesa de ponte, e embaixo passava um trilho de trem da Vale, que levava minério para o porto e dali saía para o mundo inteiro. E o sistema não poderia ter um impacto em cima da ponte e cair dejetos no trilho, porque senão você descarrilha um trilho Caraca, inteiro. Verdade. E aí a gente fez com um sistema bacana lá, não lembro se era H2 ou H3, e ele tem uma tela, ele já foi ensaiado com uma tela justamente pensando nesse tipo de caso. Caramba, que legal. Que é um sistema que ele tem uma tela ali de aço para evitar que dejetos, no impacto, dejetos caia para o trilho. E ali foi bem legal, tinha até um pessoal, um fiscal da empresa acompanhando, porque conforme a gente ia instalando, a gente tinha que ir tirando, removendo o guarda-corpo existente, que era aqueles guarda-corpos que não seguram nada, ia removendo e ia implantando. E assim, tinha que fazer passinho por passinho, porque a gente não podia derrubar nada lá embaixo, então, e tinha que ir fazendo, se caísse alguma coisa, tinha que parar. Aí ia lá, arrancava, e a hora que tava passando o trem, ninguém trabalhava. Parava tudo. E aí foi bem legal, um projeto bem interessante, a gente fez. Legal. Caramba. E vocês, assim, no fundo, eu sei que vocês fazem todo o material, o dispositivo, mas vocês também vão lá e implantam. Sim. Isso faz parte do processo? Assim, o cliente vai lá, compra de você a solução e a implantação, ou ele pode comprar separado? Não, na verdade, a gente não implanta. A gente só fornece o material e dá assessoria na implantação. Tá. Quando o pessoal, por exemplo, sistema hoje H1, praticamente a gente não tem mais demanda. Mas quando você tem um dispositivo novo, ensaiado, que é novidade, aí eu vou e faço esse acompanhamento, faço essa instrução. Então, eu praticamente viajo o Brasil inteiro fazendo esses acompanhamentos. Show de bola. William, faça suas considerações finais aí. Fala um pouco, faça a propaganda da Lise. Como é que escreve Lise mesmo? O pessoal decorou. Pra quem não sabe, é LISY. Isso aí. Procura lá o @ também, né, no Instagram, que a gente tá movimentando bastante agora. @Lise Soluções. Solucoins, né? E assim, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, conversando sobre isso. Eu tava um pouquinho nervoso com esse negócio de podcast que eu nunca fiz na minha vida. Entrevista eu já nunca fiz. Então, eu queria agradecer em nome da Lise. É um espaço muito bacana, porque é aqui que a gente consegue chegar no pessoal que muitas vezes não tem esse conhecimento, não sabe qual que é a tecnologia por trás da defesa metálica. Isso até amigos meus brincam, né? Porque falam, pô, guarda-rei, o que é isso? Você trabalha com isso? É só vender aço galvanizado? Eu falei, não é bem assim. Aí o pessoal acha que é uma máfia, que tem cima com o governo. O pessoal viaja, né? Eles acham que a gente que não serve pra nada, que é só pra arrancar dinheiro dos outros. Isso aí... cara, o brasileiro tem um pouco essa cultura. Foda, tem mesmo, cara. Mas que acha que sempre tem uma mutreta por trás, é complicado. O brasileiro, eu gosto de... Assim, como eu viajo muito, eu não gosto muito desse negócio de passar a perna nos outros, né? De levar vantagem. E o brasileiro tem muito isso, né? Principalmente no trânsito. Vou pelo acostamento aqui, não sei o que, vou cortar. Ou casa ali com a faixa esquerda e não sai da frente. Isso tem muito. Então, mas assim, acho que o mais importante, a Lise tem um grande nome aí no mercado. A gente tem muitas soluções, muita coisa legal, bacana,
que os usuários é importante o pessoal saber para que serve. E o mais importante, a gente trabalha com vida, né? Obviamente, é o que eu falei, a gente não vai ser hipócrita de falar que não tem a questão comercial, mas o bacana que eu vejo, assim, principalmente da Lise, é essa questão preocupado com o projeto, com o resultado final, se realmente vai funcionar ou não. Tanto é que a gente já teve vários projetos aí que a gente demandou simulações, porque às vezes é um lugar que não tem lá fora, o pessoal nunca viu, a gente leva o problema, o pessoal faz uma simulação, então a gente realmente está preocupado com essa questão da segurança, né? Então, acho que a Lise é uma empresa que tem essa linha, né, de trabalhar com segurança mesmo dos usuários. É um show de bola. Acho que a gente nem se aprofundou muito, né? Porque no fundo, se a gente se aprofundar em cada dispositivo, a gente fica uma hora longe. Em cada dispositivo, vai longe. Mas fica aberto o convite aqui para vir outras vezes aí, pra gente pegar um item específico e se aprofundar. Pô, com certeza, vamos marcar sim. Quem sabe o Flávio também não possa participar. E vai ser uma honra. Sempre que precisar, só chamar a gente. Valeu, pessoal. Bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Valeu e até mais.